da igreja, aos visitantes, aos amigos, às pessoas que, apesar de não serem membros dessa igreja, de alguma forma, direta ou indiretamente, fazem parte da história dessa comunidade. Sejam todos muito bem-vindos. Para mim é uma alegria, é uma honra, é um privilégio poder, de certa forma, fazer parte de uma data tão importante para a história dessa igreja. Como diz o ditado aí fora, né? 17 anos não são 17 dias. São muitas histórias, muitas lutas, muitos desafios, muitas alegrias, mas Deus tem sido bondoso para com o seu povo. Então, 17 anos, podemos dizer que a Igreja Batista Cáriz está quase atingindo a maioridade. Está deixando de ser um adolescente e já está se tornando adulta, por assim dizer, né? E normalmente pessoas, quando têm 17 anos, passam por muitas incertezas, dúvidas, procurando a sua missão, a sua vocação, querendo entender qual o propósito de Deus para a sua vida, qual área vai atuar, qual área vai desempenhar um chamado. E graças a Deus, porque com a igreja, nós, desde o início, já sabemos qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão, qual é o nosso chamado, o motivo de nós existirmos. E é justamente por isso que o tema da mensagem de hoje é Igreja, Missão e Propósito. E o melhor livro da Bíblia para que a gente possa entender qual é a missão e o propósito da igreja é o livro de Atos. É o livro que conta o início da igreja primitiva, todos aqueles primeiros anos da história da igreja. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Atos capítulo 1. Vamos ver o versículo 8. Aqui apenas para introduzir o assunto, mas a exposição será em um outro texto do livro de Atos, vai ser no capítulo 11, mas aqui apenas a introdução. Lembrem que Atos foi um livro escrito por Lucas. Atos capítulo 8, ou Atos capítulo 1, versículo 8. Eu estou lendo na tradução da Almeida Revista e Atualizada. Diz o texto sagrado: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então aqui, a igreja primitiva, aquele primeiro grupo de cristãos que estavam lá com Jesus, no momento em que Jesus estava prestes a ascender aos céus, Jesus dizendo as suas palavras finais, ele diz que enviaria aquele que João chama de Consolador. Enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para dar poder à igreja, para que a igreja pudesse ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, tanto na Judeia, tanto em Samaria e até chegar aos confins da terra. Essa é a nossa missão, esse é o propósito de nos reunirmos, esse é o propósito de existirmos aqui nessa terra. Esse é o motivo porque Deus ainda não nos retirou desse mundo, porque ainda essa missão está em andamento. Uma missão que nasceu no coração de Deus, uma missão que é feita pelo próprio Deus e que Ele nos chama como participantes, como seus instrumentos no cumprimento desse plano eterno, desse plano bendito. Então estamos aqui, irmãos, a nossa missão é testemunhar Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, começando em Jerusalém, passando pela Judeia, em Samaria, até chegarmos aos confins da terra. Os irmãos lembram que os primeiros capítulos do livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 8, a ênfase dessa missão na igreja, ela acontece lá em Jerusalém. No primeiro sermão do apóstolo Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Hoje a gente não consegue ver isso, né? Uma única mensagem, 3.000 pessoas se converterem. Às vezes os pastores pregam 3.000 sermões para uma pessoa se converter hoje em dia, né? Mas naquele dia, 3.000 pessoas se converteram e a igreja começou a crescer, começou a se multiplicar, ao ponto em que não menciona mais a quantidade de convertidos que havia, mas só fala a multidão. Nesse primeiro momento, nesses primeiros 8 capítulos, a ênfase está no ministério do apóstolo Pedro.
é aquela pessoa que mais tem ênfase nesse momento da história. A partir do capítulo 9 em diante, a ênfase muda para uma outra pessoa. O apóstolo Paulo gradativamente vai deixando de ter aquela imagem de perseguidor e ele vai crescendo na narrativa, vai tomando uma proeminência na narrativa, enquanto o apóstolo Pedro vai deixando de lado. Mas durante toda a história da igreja, desde o capítulo 1 até o último capítulo, existe um personagem divino, que atua em todo o tempo na história da sua igreja, o Espírito Santo. O Espírito Santo atua em todo o tempo na história da igreja. E pensando, aplicando isso à história da igreja Caris, começando com o pastor Silvio, até hoje com o pastor Diógenes, o Espírito Santo continua atuando na história dessa igreja. Continua agindo, usando pessoas pela sua graça e misericórdia, para que esse propósito, essa missão, possa se cumprir aqui nessa localidade do bairro de Brotas. E a missão de Deus vai avançando e o nome de Deus vai sendo glorificado. Agora eu convido vocês a abrirem no texto da nossa exposição. Isso aqui só foi a introdução. Vamos começar a pregação agora. Atos, capítulo 11, do versículo 19 ao versículo 26. É o texto que fala sobre o início da igreja de Antioquia. A igreja em que o apóstolo Paulo foi levantado como missionário para pregar o evangelho nas suas viagens missionárias. Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19, diz a palavra de Deus. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se empenharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, louvamos e exaltamos o teu nome, porque o Senhor Jesus prometeu que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. E, ó Deus, agradecemos porque o Senhor é fiel e o Senhor cumpre a sua palavra. E o Senhor Jesus continua edificando a sua igreja, usando como instrumentos vasos de barro, pecadores, falhos como eu. E por isso, Pai, pela tua graça e misericórdia, eu peço que o Senhor me use como instrumento para trazer clareza a esse texto inspirado pelo Espírito Santo. Que o Senhor possa suprir as minhas limitações, que eu possa falar plenamente aquilo que a sua palavra diz e que o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, vamos expor esse texto aqui, certo? A partir do versículo 19, eu quero chamar a sua atenção para a primeira frase do versículo 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam. Quem são essas pessoas que ele menciona aqui? Ele começa se referindo àquele evento que ocorreu no capítulo de número 8. Volte comigo, capítulo 8. E Saulo consentia na sua morte. A morte de quem? De Estevão, que ele acabou de mencionar no capítulo 11. O texto diz: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém,
e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Então, o que é que Lucas, o autor, está fazendo aqui? Ele mencionou essa dispersão, essas pessoas que se espalharam por essa região da Judéia e a região de Samaria. E aqui no capítulo 8, elas desapareceram. Ele continua no capítulo 8 mencionando o que acontece lá no outro ângulo. É como se você estivesse assistindo um filme onde aqueles primeiros personagens do filme, eles saem um pouco do foco da cena e o foco do filme se volta para outros elementos. Agora ele está retomando aquela cena. É isso que ele está fazendo. Ele está retomando aquela cena e mostrando o que aconteceu com aqueles irmãos que foram embora, aqueles irmãos que foram dispersos. E ele diz aqui no verso 19 do capítulo 11, pode voltar. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Esses lugares, meus irmãos, são conhecidos no Antigo Testamento, principalmente a região da Fenícia, como uma região que era muito envolta na idolatria. Toda aquela idolatria que a gente vê lá no Antigo Testamento, aqueles deuses que eram adorados, eles eram adorados principalmente nessa região da Fenícia. A região de Chipre é uma ilha, e essa ilha era muito conhecida naquela época pela adoração à deusa Afrodite. Quando a gente ouve na escola, ou até mesmo nos filmes ou desenhos animados, quem foi criança na década de 90, lembra daquele desenho do Hércules, onde aparecia lá a Afrodite e aquela coisa toda fantasiosa, engraçada, né? Mas na realidade, os cultos a Afrodite, meus irmãos, não tinham nada de beleza e formosura como a gente viu naquele desenho do Hércules. O culto a Afrodite era marcado por imoralidade sexual, prostituição e até sacrifícios humanos. Havia todas essas coisas. Isso marcava a cultura daquele povo naquela região de Chipre. E com Antioquia não era diferente. Toda aquela região era marcada pela idolatria. Então eles estavam aqui em Jerusalém e eles sobem aquela região da bacia do Mediterrâneo pregando o evangelho, falando a palavra de Deus. E o texto diz: não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Por que, nesse primeiro momento, só anunciavam aos judeus? Lembre que a audiência, o grupo dos primeiros cristãos que se converteram, aqueles 3.000 que se converteram, foram aquelas pessoas que vieram de diversas regiões que eram judeus. Eles foram para Jerusalém no evento da festa de Pentecostes. Era uma festa a festa da colheita. Então aquelas pessoas foram para aquela celebração, e estando lá para participar daquela festividade do calendário judaico, aconteceu todo aquele milagre que nós conhecemos. O Espírito Santo desce sobre os apóstolos, como Jesus havia prometido antes de subir. Aquelas pessoas ouvem um som como de um vento impetuoso, e aí acontece aquele fenômeno das línguas, em que cada um daqueles judeus conseguiu ouvir a pregação na sua própria língua. Então foi um milagre, meus irmãos, glorioso. Um milagre em que eles não ouviram os apóstolos falando numa língua que eles não compreendiam, como hoje alguns grupos acham que foi o fenômeno de línguas. O próprio texto mostra que eram diversas pessoas de diversas nacionalidades e cada uma teve uma tradução simultânea, por assim dizer. Esse é o fenômeno que acontece em Atos capítulo 2. E a partir daí, há uma transformação, há uma conversão em massa, e aquelas pessoas que vieram para lá para simplesmente participar de uma festividade, continuaram, foram crescendo, estavam juntos. Ministérios, como por exemplo dos diáconos, teve que surgir nesse contexto. Necessidades financeiras foram aparecendo. Pessoas que não tinham mais condições de se sustentar, começaram a ser sustentados por outros irmãos que já tinham certas condições financeiras ali. Os bens foram necessários ser vendidos para cuidar das necessidades daqueles cristãos, né, que continuaram em Jerusalém. E a igreja ficou. E a igreja esteve mantida ali, junto com os apóstolos. Porque imagine pense você, como era bom
aquele ambiente. Imagine você estar na igreja primitiva. Você está com os apóstolos de Cristo. De manhã, quem é que vai pregar? Quem vai pregar de manhã é o apóstolo Pedro. E no culto da tarde? À tarde vai ser o apóstolo Tiago. E à noite? À noite vai ser o apóstolo João que vai pregar. Então estava todo mundo lá, naquela comunhão, naquela comunidade, vendo sinais e maravilhas, vendo milagres acontecendo. Pessoas naquele envolto de Jerusalém estavam crendo, se convertendo, mas a mensagem não havia se espalhado. E o que é que o Senhor fez? Para que o seu plano, o seu propósito se cumprisse, não só em Jerusalém, mas em toda a Judeia, em Samaria e até chegar nos confins da terra, ele enviou uma perseguição. Então, com aquela perseguição que foi para destruir a igreja, o que é que os inimigos da fé fizeram? Eles foram um instrumento para o espalhar da mensagem. E a mensagem se espalhou por toda aquela região, daquela bacia do Mediterrâneo. Fenícia, Chipre e até chegar em Antioquia. E eles não pregaram a outros, senão a judeus. Por quê? Porque ainda estava naquele processo, aquela dificuldade que os judeus tinham. Será que o evangelho, será que a salvação também é para os gentios? Eles não tiveram acesso a essa informação. Volte comigo aqui para o capítulo de número 10. Observe que no capítulo 10 é quando acontece a conversão de Cornélio e daquelas pessoas que estavam associadas a ele. Onde o apóstolo Pedro, ele tem uma visão, ele estava numa espécie de laje, e lá ele teve uma visão. E naquela visão ele entendeu que o propósito de Deus era que a mensagem chegasse até os gentios. Esses irmãos que se espalharam, eles se espalharam antes disso acontecer. Eles se espalharam no capítulo 8. A conversão de Cornélio foi no capítulo 10. Eles não tiveram acesso a isso. É por isso que eles só pregaram o evangelho aos judeus. Não havia o contato que a gente tem hoje. Mandar um WhatsApp, falar o que aconteceu na casa de Cornélio. Era muito difícil a informação chegar. Era necessário carta chegar e uma pessoa ir levar pessoalmente uma carta. Então, eles cumpriram aquilo que eles aprenderam lá na igreja de Jerusalém. Caminhando para o versículo 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Então nós vemos aqui a menção novamente de Chipre e de uma outra cidade chamada Cirene, e também de Antioquia. Não confunda Antioquia com a outra Antioquia que o apóstolo Paulo vai lá algum tempo depois. Haviam na antiguidade várias Antioquias, mas as Antioquias que aparecem aqui no livro de Atos é a Antioquia da Síria, que é essa igreja que a gente está mencionando agora, e a Antioquia que o apóstolo Paulo vai na sua segunda viagem missionária é chamada de Antioquia da Pisídia. Então, ele está aqui falando dessa Antioquia da região da Síria. E o que é que eles fizeram? Falavam também aos gregos. Falavam também àquelas pessoas que estavam envolvidas naquelas religiões de mistério, no paganismo, nos cultos a Afrodite, nos cultos aos deuses gregos e aos deuses romanos. Então aqui o evangelho ele está ganhando uma outra proporção. O Espírito Santo de Deus, da mesma forma como deu clareza e discernimento ao apóstolo Pedro para pregar o evangelho para Cornélio, de alguma forma ele estava dando clareza para que esses irmãos não mantivessem a mensagem apenas para judeus, mas que também pregassem para outros, pregassem para os gentios. E a mensagem do evangelho está expandindo, a mensagem está crescendo e o nome do Senhor está sendo glorificado. E o texto diz, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Eu chamo a sua atenção para essa palavra aqui, evangelho. Evangelho significa boa notícia. Evangelho significa boa nova. Eles estavam anunciando a boa notícia, a boa nova do Senhor Jesus Cristo. E quando essa boa notícia chega, irmãos, e as pessoas entendem de fato qual é essa boa notícia, e Deus, pelo Espírito Santo, quebra os corações e transforma as mentes, aí, meus irmãos, o mundo dessas pessoas muda completamente. E foi através deste evangelho,
através dessa mensagem que começou em Jerusalém e se espalhou pelo mundo e que chegou até aqui e que moldou o mundo que nós conhecemos. O mundo que eu e você vivemos, o mundo que eu e você conhecemos, seria completamente diferente se essa mensagem nunca tivesse saído de Jerusalém. Se fosse uma mensagem que iniciasse, uma mensagem que surgisse da mente daqueles homens, como a gente viu na escola bíblica dominical, ela iria se extirpar, como diversas outras mensagens, diversas religiões que eram contemporâneas ao cristianismo e hoje não existem mais. Você já ouviu falar do zoroastrismo? Já ouviu falar do mitraísmo? Já ouviu falar das religiões de mistério? Todas essas religiões eram contemporâneas ao cristianismo e todas elas desapareceram com o tempo. Por quê? Porque aquilo que é da mentalidade do homem passa, mas aquilo que Deus faz permanece para sempre. Continuando, observe que essa é a primeira vez nesse texto que Jesus Cristo é mencionado. E ele é mencionado com um título. Ele é chamado de Senhor. Ele é o Senhor. Final do versículo 20. Anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A partir daí, essa palavra Senhor vai ser repetida várias vezes, várias vezes. E à medida que a gente for lendo na exposição, eu vou falar um pouco mais alto para poder dar ênfase e vocês observarem. Porque ele está enfatizando Jesus Cristo como aquele que é o elemento central da mensagem do evangelho. Senhor Jesus Cristo. Essa palavra Senhor, ela é, na língua grega, a palavra Kyrios. Essa palavra Kyrios era o termo utilizado pelos romanos para poder se referir ao imperador romano. Então, quando as pessoas falavam Senhor Jesus, não estavam dizendo apenas Senhor como pronome de tratamento, como você fala com uma autoridade ou uma pessoa idosa, que você olha para uma pessoa idosa, Senhor, Senhora. Não. Aqui é um título que reconhece Jesus como divino. É um título que era dirigido ao imperador de Roma, que as pessoas tinham que tratá-lo não apenas como uma autoridade, não apenas como um imperador, mas um Deus. As pessoas, os cidadãos romanos, eles tinham que acender incenso à estátua do imperador. Aquilo que acontece hoje, por exemplo, lá na Coreia do Norte, com a família do ditador Kim Jong-un, e quem é de lá da Coreia do Norte, ou quem visita aquele país, lá tem uma estátua dessa família de ditadores, que as pessoas têm que chegar e colocar flores diante da estátua quando chega no país. Isso é um gesto que mostra o poder supremo daquele ditador sobre aquela região. Então, aqui o que esses irmãos estavam fazendo é reconhecendo que Jesus é o Senhor, é o dono da vida deles. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o dono da nossa vida. Jesus é a autoridade suprema sobre a nossa vida. Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. 2 vezes só nesse versículo o Senhor é mencionado. E o texto diz: a mão do Senhor estava com eles. Como é que eles conseguiram fazer isso? Como é que eles conseguiram, depois de serem perseguidos, correndo o risco de serem mortos, perdendo tudo, sair pregando o evangelho, porque a mão do Senhor estava com eles. Deus estava conduzindo aqueles irmãos pelo poder do Espírito Santo. Eu quero que você pense um pouco sobre isso, reflita um pouco sobre isso. Você tem a sua vida, seus sonhos, sua casa, seus objetivos, seus recursos financeiros. Você trabalha em um lugar, você mora em determinado lugar. Se tivesse uma perseguição aqui no Brasil, ou aqui em Salvador mais especificamente, onde você tivesse que fugir com a roupa do seu corpo para você não morrer, imagine como seria tudo que você teria que deixar para trás. Só sair com a sua roupa do corpo, você e a sua família, por causa de uma perseguição religiosa. O que é que você faria numa situação dessa? Você procuraria um outro lugar para morar e iria tentar se misturar com as pessoas para que ninguém percebesse que você foi um daqueles que sobreviveu àquela perseguição?
Ou você iria, de fato, pregar a mensagem pela qual você foi perseguido? Então, o proclamar da mensagem do evangelho em toda essa região, irmãos, é um contrassenso. É um contrassenso aquilo que está sendo mostrado aqui. Porque qualquer um que estivesse passando por uma perseguição iria recomeçar sua vida em outro lugar e ficar em silêncio, ficar quieto, vou começar aqui, vou trabalhar, vou esquecer isso, foi muito bom o tempo lá em Jerusalém, mas eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar da minha família. Os apóstolos ficaram lá, os irmãos, eu não sei o que é que aconteceu com eles. Eu vou viver aqui a minha fé, eu, minha família, aqui em casa mesmo, vou começar a trabalhar, vou me envolver aqui com as pessoas e vou ficar em silêncio. Eles fizeram o contrário. Eles pregaram essa mensagem não apenas para os judeus que os perseguiam. Eles pregaram essa mensagem para os gregos. E por que eles fizeram isso? A mão do Senhor estava com eles. Não foi questão de estratégia humana. Foi uma obra de Deus. O Espírito Santo de Deus conduzindo todo aquele processo traumático para aquelas pessoas, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Esse é o Deus que age em meio às tragédias. Esse é o Deus que age em meio às perseguições. Esse é o Deus que age e usa a sua igreja diante dos dilemas da vida. Você tem ouvido falar da perseguição que está acontecendo hoje lá na Nigéria? Um genocídio onde milhares de cristãos estão sendo mortos? Certamente essas notícias não passam na televisão. Mas se você verificar o Portas Abertas ou outros canais de comunicação cristãos, você verá. Milhares de cristãos estão morrendo, estão sendo assassinados, estão tendo que fugir para outros lugares para sobreviver. E aqui é o que está acontecendo nesse texto do livro de Atos. Versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então, imagine, irmãos, o impacto do que esses irmãos estavam fazendo era tão grande, como diz no versículo 21, muitos crendo se converteram ao Senhor. O impacto foi tão grande que a notícia se espalhou até para Jerusalém. Aqueles que ficaram lá, que no começo foram apenas os apóstolos, como diz no versículo 1 do capítulo 8, e já havia uma comunidade que cresceu depois dessa perseguição, uma segunda geração dos crentes da igreja de Jerusalém. Eles estavam lá e ouviram a notícia. Então demorou um certo tempo, talvez alguns meses, para que isso acontecesse, ou até alguns primeiros anos para que isso acontecesse. O texto não diz exatamente essa distância de tempo, né? Mas que não foi muito tempo. Tiveram notícia dos acontecimentos. E aí o que é que acontece aqui? Eles enviaram Barnabé até Antioquia. Agora Lucas menciona um personagem, uma outra pessoa. A primeira pessoa, depois de Jesus Cristo, nesse texto, que é mencionada nominalmente. Enviaram Barnabé até Antioquia. A pergunta que você deve fazer agora é: quem é Barnabé? Qual é a importância de Barnabé? O que é que a Bíblia fala de Barnabé até aqui, para que os apóstolos enviassem esse homem, escolhessem esse homem para essa missão importante? Caminhe comigo de volta para o capítulo 4. Capítulo 4 do livro de Atos. Vamos ler do verso 32 até o verso 37. Da comunhão, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade.
Então aqui, irmãos, o que estamos vendo era que o Espírito Santo abençoava e dirigia a igreja de tal forma que as pessoas, sem nenhum tipo de imposição, nem dos apóstolos e muito menos do Estado, as pessoas voluntariamente vendiam aquilo que lhe pertencia e entregava aos apóstolos para suprir as necessidades das pessoas. Isso era uma obra feita pelo Espírito Santo de Deus. E nesse contexto de cuidar das necessidades básicas dos irmãos, aparece esse personagem, verso 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como se tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Essas são as únicas informações que temos até aqui de quem era Barnabé. Um homem chamado filho da exortação, em algumas traduções vem filho da consolação. Talvez você até lembre daquela música. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Então esse era Barnabé. Barnabé era uma pessoa que tinha um profundo desejo de cuidar das pessoas que estavam com necessidade. Nós não temos aqui a informação de um excelente pregador, de um excelente professor, de um profundo operador de milagres. Nós não temos nada disso aqui. Vemos apenas alguém que tinha um coração aberto para poder ajudar aqueles que precisavam. Esse foi o nome que os apóstolos levantaram para poder cuidar daqueles irmãos que estavam passando por aquele processo. Enviaram Barnabé até Antioquia. Versículo 23 de Atos capítulo 11. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus aqui, irmãos, é uma referência a tudo aquilo que estava acontecendo. A obra de Deus acontecendo lá em Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, o dom de Deus sendo derramado sobre aqueles irmãos, qual foi a primeira reação deles? Alegrou-se. Esse é um sentimento que todos nós devemos ter quando vemos Deus abençoando as pessoas, Deus abençoando a sua igreja. A igreja está crescendo, pessoas estão se convertendo, pessoas estão abandonando os seus pecados, pessoas estão renunciando aos ídolos e se voltando para o Deus vivo e verdadeiro. Qual deve ser o nosso sentimento? Alegria. Devemos nos alegrar, devemos colocar como se nós fôssemos participantes da alegria daquela pessoa. Aquela pessoa estava morta em seus delitos e pecados. Ela estava perdida e ela foi achada. É a reação que o irmão do filho pródigo deveria ter quando ele chegou. O que é que o pai do filho pródigo diz naquela parábola? Meu filho, o teu irmão estava perdido, ele foi encontrado. Ele estava morto e ele reviveu. Então essa é a reação que um homem de Deus, uma mulher de Deus deve ter quando toma conhecimento. Olha, fulano se arrependeu. Fulano restaurou a comunhão com a igreja. Fulano se converteu. Houve uma transformação na vida daquela pessoa. Nós devemos nos alegrar. Porque os anjos, eles se alegram quando um pecador se arrepende, como diz o Evangelho. E ele não só se alegrou, exortava a todos. Como eu mencionei, exortação também pode ser traduzido como consolação. Ele consolava aqueles irmãos. Ele direcionava aqueles irmãos. Olha, irmãos, vocês estão passando por isso, mas eu estou aqui. Eu vim para poder acolher vocês. Eu vim para poder ajudá-los. Eu vim para poder direcioná-los nesse processo. E ele esteve com aqueles irmãos. Ele fez exatamente aquilo para o qual ele foi chamado. Ele usou o seu dom, o seu talento de acolher e de abençoar as pessoas para poder cuidar daqueles irmãos. Então, o que é que isso tem a ver com você, que talvez não tenha uma boa eloquência, uma capacidade de pregar o evangelho como um pregador, por exemplo? Deus te deu outros dons. Deus te deu outros talentos.
Para você atuar no reino de Deus, tem muita gente que pensa assim: ou eu preciso saber tocar um instrumento, ou minha voz tem que ser linda, maravilhosa para eu cantar, ou eu tenho que pregar. Se eu não consigo fazer isso, eu estou fora. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia apresenta diversos dons, listas e mais listas de dons que Deus distribui no meio do seu povo. Vemos isso lá principalmente em Romanos. Convido você a abrir Romanos. Temos aqui os dons, a lista de dons espirituais, Romanos, capítulo 12. Romanos 12, versículo 4. Romanos, capítulo 12, versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Então, ministério aqui é serviço. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então Deus dotou a sua igreja, o seu povo, com essas capacitações, essas benesses espirituais, para que cada um de nós, com aquilo que nós recebemos da parte de Deus, possamos ser bênção no meio do povo de Deus, possamos ser bênção na vida daqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Volte comigo para Atos capítulo 11 e vamos continuar a exposição. Verso 23. Atos capítulo 11, verso 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos com firmeza de coração, permanecessem como no Senhor. Exortava os irmãos, permaneçam firmes. Continuem naquilo que vocês estão fazendo, porque o nome do Senhor está sendo glorificado. Deus está sendo glorificado. E aqui Lucas, ele apresenta a razão disso, dele agir dessa forma. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. O Espírito Santo estava usando aquele vaso de barro, colocando naquele homem as afeições corretas, os pensamentos corretos, a atitude correta, para que ele pudesse ser bênção para a comunidade de Antioquia. Era um homem de fé, era um homem que acreditava na atuação de Deus, era um homem que se colocou à disposição a ser bênção no meio do povo de Deus, aonde o Senhor o direcionasse. E aí o que é que o texto diz? Qual foi a consequência disso? E muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente creu, muita gente se arrependeu, muita gente se converteu. Até aqui, como já mencionamos, não vemos o pregador Barnabé. O que Lucas destaca são essas outras habilidades e capacitações espirituais que Deus usou para a sua glória. E ainda não sendo um pregador por excelência, pessoas ouviram o evangelho através de Barnabé e creram e se arrependeram. Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Então o que é que Barnabé faz aqui? Ele foi buscar o professor. Ele foi buscar o pregador. Aquilo que estava faltando para aquela comunidade específica. A igreja já estava sendo abençoada por meio do ministério dos primeiros irmãos, os membros fundadores, por assim dizer. Já estava sendo abençoada pelo ministério de Barnabé naquele lugar, mas ainda faltava o pregador. Ainda faltava o professor. E quem ele foi buscar? Ele foi buscar Saulo de Tarso. É aqui que o apóstolo Paulo começa a entrar em cena como um homem de Deus, como servo de Deus, que edifica, que abençoa a igreja. Eu não sei se você já parou para prestar atenção nisso, mas na viagem missionária do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo ele faz a sua primeira viagem missionária,
Venha comigo para o capítulo 14 de Atos. Atos capítulo 14. Barnabé e Saulo vão para uma região chamada Listra. Essa região era muito conhecida pela idolatria. Eles adoravam os deuses romanos. E a partir do versículo 11, o texto bíblico diz o seguinte: quando as multidões viram o que Paulo fizera, que aqui no caso foi um milagre, gritaram em línguas licaônicas dizendo: os deuses em forma de homens baixaram entre nós. A Barnabé chamavam de Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Então o próprio texto bíblico diz: o apóstolo Paulo, eles acharam essa aqui é a encarnação do deus Mercúrio. Por que Mercúrio? Porque era este o principal portador da palavra. Barnabé e Saulo andavam juntos. Quem pregava mais? Quem é que tinha mais facilidade para pregar a palavra? Paulo. Barnabé estava com ele, acompanhava ele. Lembra que no panteão greco-romano, Júpiter corresponde a Zeus. O Mercúrio é uma referência ao Hermes, né, que é o mensageiro, que traz a mensagem. Então aqui eles estavam, dentro da sua visão de mundo pagã, eles estavam interpretando aquele fenômeno que aconteceu. Eles não conheciam Jesus, eles não conheciam nada disso. Então eles viram um milagre acontecendo, e o que é que eles entenderam? Os deuses estão aqui. E aí entenderam, Paulo pregou a mensagem, e o que é que eles fizeram depois? Expulsaram eles, chutaram eles, deram a surra quando entenderam que não eram os deuses, né? Então, você vê como as pessoas são, né? Começaram tratando ele como deuses e no final expulsaram, surraram, negaram a mensagem. Voltando para Atos capítulo 11, versículo 26, o texto continua: tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Então aqui o ministério do apóstolo Paulo durou um ano nesse primeiro momento, e ele foi sistematicamente pregando o evangelho àquela comunidade recém-formada. Pregando, ensinando a palavra, discipulando os irmãos, pregando o evangelho, evangelizando. E o que é que o texto diz? Eles ensinaram numerosa multidão. Igreja é lugar de ensino. Temos aqui a chamada escola bíblica dominical. A igreja tem esse caráter de ensino. A igreja é um lugar de oração, mas é um ambiente de aprendizado, de escola. Então, como sempre que eu tenho a oportunidade de dizer, nós precisamos gostar de estudar, irmãos. Amar aprender. Amar conhecer. Ler a palavra de Deus. Aprender a palavra de Deus. Ser pessoas ensináveis. Ser desejosas, buscar o conhecimento. Porque esse é um ambiente formador. Igreja tem esse caráter. E o texto continua. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, até aqui, os discípulos do Senhor Jesus, aquela primeira geração da igreja primitiva, só era chamada de discípulo. Discípulo era um termo comum na antiguidade. Todo professor que tinha os seus alunos, os alunos eram chamados de discípulos. Discípulo a gente hoje usa como algo da igreja, mas isso era da época, era o contexto da época. Todo mundo que tinha um professor era discípulo. Aqueles que estudavam com Platão, por exemplo, muito tempo atrás, antes desses eventos, eram os discípulos de Platão, os alunos de Platão, né? E por isso que Jesus, nos evangelhos, ele é chamado de mestre, rabi, professor. Então, até aqui, os cristãos eram chamados de discípulos. Mas o texto diz, em Antioquia, foram pela primeira vez chamados cristãos. Então não fomos nós que dissemos, olha, a partir de hoje nós seremos conhecidos como cristãos. Vamos ser chamados agora cristãos. Eu sou cristão. Esse termo, irmãos,
cristão era um termo pejorativo. Era como se as pessoas falassem tanto de Cristo, 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 e aí as pessoas falassem assim, os opositores, é o que seu cristão? Cristão é um Cristo pequeno. É o que seu cristãozinho, seu cristozinho, né? Hoje, quando tem os debates aí pelo mundo afora, e tem, por exemplo, alguma figura de autoridade, e as pessoas defendem um posicionamento sobre alguma pessoa, os opositores xingam os seguidores pelo nome do líder, né, do grupo. Né? Então, com os cristãos, foi a mesma coisa. Foi isso que aconteceu. Vai, seu cristão, vai, seu cristozinho. E nós acolhemos. Acolhemos ser chamados pelo nome do nosso Salvador. Acolhemos carregar em nós o nome do nosso Salvador, em sermos testemunhas do Cristo que foi morto, que foi crucificado, que teve aquela morte vergonhosa, mas na sua humilhação, ele teve a sua exaltação. Como diz Filipenses, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, a morte mais humilhante, para que Deus o exaltou sobre tal modo, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vimos até aqui, irmãos, no versículo 26, que tudo isso aconteceu em um ano. Em um ano isso aconteceu. Agora eu quero mostrar para vocês uma outra cena da história da igreja de Antioquia. Caminhe comigo para o capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. A igreja de Antioquia, irmãos, agora já está numa nova configuração. Versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Não tem mais só o apóstolo Paulo ensinando. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então aqui a gente já está vendo outras pessoas participando da liderança dessa igreja. O texto fala de profetas e mestres. Pessoas que foram levantadas naquela comunidade para poder ensinar, discipular, pregar o evangelho. Ele menciona Barnabé, que nós já conhecemos. Ele menciona Simeão, por sobrenome Níger. Essa palavra Níger é uma palavra que pode ser traduzida como negro. Tem até um país com esse nome, o Níger. Tem a Nigéria também, né? Então, o que é que a gente mostra aqui? O que é que a gente observa aqui? Que desde sempre a igreja ela é formada por pessoas diversas. Judeus e gentios. Negros e brancos, né? Judeus, por assim dizer, e até os brancos mesmos, que a gente vê aqui, gregos. Observe aqui outro nome. Lúcio de Cirene. Lembra que Cirene foi uma daquelas cidades que a gente mencionou durante a leitura? Manaém, Colasso de Herodes. Colasso é um título que se refere a alguém que tem comum, ele tem relacionamento. É uma pessoa de destaque naquele governo de Herodes, o tetrarca. Então, observamos que a igreja de Antioquia era uma igreja plural, formada por pessoas com dons e talentos diversos, na liderança da comunidade, pessoas de etnias diferentes, pessoas de posições sociais diferentes, todas unidas naquele grupo. Isso é igreja. Isso é igreja. Pecadores imperfeitos, de diversas influências, de diversas histórias de vida, que se reúnem em torno de um mesmo Cristo. Uma outra coisa que aprendemos aqui, irmãos, é que é vazio o argumento que algumas pessoas hoje costumam levantar e dizer: porque a igreja se corrompeu, a gente precisa voltar para a igreja do Novo Testamento. A gente precisa voltar para aquela configuração da igreja do Novo Testamento. Mas a pergunta que fica é: qual delas?
A configuração da igreja de Jerusalém foi uma. A configuração da igreja de Antioquia já está sendo diferente. A configuração da igreja que Paulo se dirige quando ele escreve a carta aos Filipenses é diferente, se dirigindo a bispos e diáconos. Então, observamos, irmãos, que a igreja, à medida que os anos vão passando, ela foi amadurecendo as suas estruturas, né? Até chegar àquilo que nós conhecemos hoje, né? Então, uma igreja bíblica, uma igreja neotestamentária, ela é formada por pessoas com dons e talentos diferentes. Ela é formada por uma liderança constituída pelo próprio Deus, pela voz da sua assembleia, e essa liderança conduz a igreja, né? Não, completamente na contramão daqueles que são conhecidos como desigrejados. Os desigrejados negam completamente a figura de um pastor, a figura de uma liderança, a necessidade de uma igreja ser organizada, por assim dizer. Então aqui nós vemos esse ponto. Versículo 2. O que é que acontece com esses líderes da igreja de Antioquia? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu vos tenho chamado. Os irmãos oraram, os irmãos jejuaram, serviram a Deus e o Espírito Santo falou. Como é que o Espírito Santo falou para esses irmãos? Para eles chegarem nessa conclusão, apareceu uma voz que disse assim: separai para mim Barnabé e Saulo. Foi assim que o Espírito Santo agiu aqui? O Espírito Santo, irmãos, ele agiu aqui da mesma forma que nós temos visto até aqui. Tudo isso que aconteceu até agora, Deus usou as pessoas, o Espírito Santo usou aquelas pessoas. De tal modo que aquela igreja, aquela comunidade, aqueles irmãos entenderam isso. Olha, nós devemos fazer isso, nós devemos orar para saber qual é a vontade de Deus. O que é que nós devemos fazer aqui? Deus usou as pessoas. A igreja chegou nessa conclusão por meio de oração, por meio de jejum, pedindo direcionamento do Senhor. Nós estamos vendo isso acontecer aqui. O texto diz: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado. E a pergunta que eu quero te fazer: vocês estariam dispostos a tirar o pastor da igreja de vocês e enviar ele como sendo um missionário para ele pregar o evangelho em outro lugar e vocês ficarem sem essa referência? É isso que aconteceu aqui. Aqui, o que acontece na igreja de Antioquia, irmãos, do começo ao fim, é um contrassenso. Na nossa mentalidade humana, o que é que a gente pensa? Olha, jogador que está ganhando, time que está ganhando, a gente não mexe de posição. A gente continua naquela posição porque a gente está ganhando. A gente só muda de posição quando alguma coisa errada está acontecendo. Mas é justamente o contrário que acontece aqui. Eles pegam Barnabé e Saulo, as maiores referências daquela comunidade, e enviam como missionários. Eles não pegam os jogadores que estavam na cadeira de reserva. Eles pegam os titulares e eles enviam o melhor para pregar o evangelho, para dar continuidade à missão, a dar continuidade no propósito, para que o evangelho chegue até os confins da terra. Isso é muito, muito profundo, irmãos. Eles enviam o melhor. Versículo 3. Então, jejuando e orando, e impondo eles as mãos, os despediram. E através desse ato, irmãos, o evangelho foi se espalhando, foi sendo pregado em toda a região da Judeia, em toda a região da Samaria, até chegar nos confins da terra, que nos tempos bíblicos, os confins da terra era lá naquela região em que o apóstolo Paulo era chamada de Espanha. Quando ele escreve aos Romanos, o apóstolo Paulo ele se apresenta como um missionário, apresenta aquilo que ele cria, apresenta a doutrina que ele ensinava, e ele diz para aqueles irmãos: olha, eu quero ir para Roma, para ter um tempo de comunhão com vocês, conhecer os irmãos me conhecerem, eu ser edificado pelos irmãos, os irmãos serem edificados por mim,
Porque eu tenho um propósito. O meu propósito é ser enviado por vocês como um missionário para a Espanha, para poder pregar o evangelho lá, nos confins da terra, aonde nunca foi pregado. O fim do mundo, é lá que eu quero chegar. Os teólogos não têm bem uma conclusão se ele chegou até a Espanha, ou se ele foi preso, aquela prisão que é relatada lá na carta aos Romanos, ou ao Romano não, no final do evangelho, no final do livro de Atos, ele é preso em Roma, de fato. Então não se sabe se ele foi ou não até a Espanha. Mas o que nós sabemos, como o próprio apóstolo Paulo diz, o evangelho dele não ficou encarcerado, não ficou preso. Essa mensagem se espalhou. Se espalhou e alguém pregou e continuou pregando e pregando e pregando até chegar hoje. Até chegar aqui. 2000 anos depois. É isso que Deus faz. Porque a obra de Deus, ela avança independente dos homens. Deus usa homens e mulheres imperfeitos para que a sua missão, a sua obra, o seu propósito possa avançar. E é isso que ele continuará fazendo. Ninguém pode impedir isso. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A obra de Deus irá avançar. O nome do Senhor será glorificado. E todos aqueles que o Senhor separou irão se arrepender, crer nessa mensagem e serão salvos. E é justamente isso que eu quero falar para vocês agora. Encerramos a exposição e vamos partir para algumas considerações finais. Eu me dirijo a você que está aqui hoje, que é congregado, que é familiar de algum membro da igreja, que é algum amigo, uma pessoa curiosa, ou até mesmo você que caiu nesse vídeo pela internet por alguma ocasião. Tudo isso que nós estamos dizendo aqui diz respeito a você. O evangelho, ele tem que ser pregado e ele vai continuar avançando. É o Espírito Santo de Deus que abre a mente e que abre os corações. E você tem a obrigação, hoje, você não é mais inocente de nada disso. Você é responsável por tudo que nós estamos falando aqui, dizendo. Então você deve fazer aquilo que aqueles irmãos que creram fizeram. Eles reconheceram que eles estavam andando na contramão da vontade de Deus. Eles se reconheceram como pecadores, se reconheceram como indignos, reconheceram que não eram capazes de agradar a Deus, reconheceram que os ídolos que eles adoravam eram falsos. Eles abandonaram os ídolos e se voltaram para o Deus vivo e verdadeiro. Talvez você não se ajoelhe diante de uma estátua de pedra, de gesso, de barro, ou uma foto de alguém e fale com essa imagem. Mas talvez você esteja com ídolos dentro do seu próprio coração. Os ídolos do coração são os piores ídolos, porque não tem na sua casa um altar, mas existe um altar no seu próprio coração. O ídolo do coração, esse é o pior ídolo de todos. Jesus, quando se referiu ao dinheiro, ele chamou o dinheiro de mamon. Colocou o dinheiro na posição de um Deus. Muitos fazem o dinheiro de Deus. Muitos fazem o sexo, a promiscuidade de Deus. Muitos fazem a ciência de Deus. Muitos fazem a mulher, os filhos, os pais de seu próprio Deus, de coisa mais importante na sua vida. O que você precisa fazer nesse momento, meu querido, minha querida, é se arrepender dos seus pecados, é lançar os ídolos fora e se voltar para o Deus vivo e verdadeiro. Arrependa-se do seu pecado e creia que o Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador. Ele é o Senhor, como nós mencionamos aqui durante a mensagem. Ele é o Senhor, ele é o dono do universo. Se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho. O segundo ponto que eu quero mencionar para os irmãos é que foi a tribulação que despertou aqueles crentes a cumprirem o ID do Senhor Jesus Cristo. Como mencionamos aqui no início da mensagem,
Aqueles irmãos em Jerusalém estavam em uma posição confortável. Eles estavam com os 12. Eles estavam vivenciando toda aquela experiência com os irmãos. Veio uma perseguição. E por meio da perseguição, que a missão se espalhou. A pergunta que fica: você continuará numa posição confortável, sem obedecer ao ID do Senhor Jesus Cristo, proclamando o evangelho aonde Deus tem te colocado? No seu bairro, na sua rua, no meio da sua família, no seu ambiente de trabalho, na faculdade, na escola. Deus quer que o seu nome seja glorificado, irmãos, por pessoas de toda raça, de toda tribo, de toda língua e de toda nação. Então nós devemos ser as suas testemunhas nos lugares que Deus tem nos colocado, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em toda a terra. Irmãos, eu não sei se vocês já pensaram nisso alguma vez, mas o maior bem desse mundo é a glória de Deus. Sabe qual é o propósito final de todas as coisas? Qual é o propósito final da mensagem do evangelho, de pregar o evangelho? Pasmem, para alguns, não é a conversão das pessoas. O propósito final da pregação do evangelho é a glória de Deus. Deus é glorificado quando os pecadores se arrependem, e Deus é glorificado mesmo que os pecadores permaneçam na dureza do seu coração. No final, o livro de Apocalipse, nós vemos o juízo de Deus sendo lançado pelo mundo. E o que é que aqueles que estarão com o Senhor farão? Irão glorificar a Deus. Deus será glorificado punindo pessoas impenitentes eternamente. Deus será glorificado. Ele ofereceu graça, ele ofereceu misericórdia, ele ofereceu o seu amor. Aqueles que recebem a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, irão glorificá-lo por isso. Mas aqueles que permanecem impenitentes, Deus fará justiça. Deus fará justiça. E ele será glorificado por ser justo. A glória de Deus é o bem supremo de todo o universo. Então, lembre-se disso. Quando um trabalho é iniciado, um ponto de pregação começa, pessoas creem, ou pessoas não creem, permanecem endurecidas, ou um missionário é enviado para um lugar distante para pregar o evangelho, e anos passam, investimentos são feitos, e pessoas não se arrependem, pessoas não creem no evangelho, Deus está sendo glorificado. Se a palavra está sendo pregada com fidelidade, o nome do Senhor está sendo glorificado. Nós estamos cumprindo a nossa missão. Não temos poder de converter ninguém. Não temos poder de mudar a mente das pessoas. Não temos o poder de quebrantar o coração das pessoas. Por mais que muitos tentem fazer sugestionamentos psicológicos na entonação da voz, dizer palavras para emocionar as pessoas, ainda assim isso não é conversão. Quem produz isso é o Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus pode, destampar os ouvidos espirituais. Quantas e quantas vezes pessoas estão nas igrejas ouvindo domingo após domingo a mensagem do evangelho, até que um belo dia a pessoa diz: pastor, Jesus fez isso por mim. E aquele ouvido que estava tampado finalmente é destampado. Aqueles olhos que durante muitos anos estavam cegos, que não conseguiam ver beleza no evangelho, eles começam a ver beleza. Essa é uma obra que Deus faz através de instrumentos imperfeitos como nós. Ele fez isso por meio de Barnabé. Ele fez isso por meio do apóstolo Paulo, de Simeão, do Lúcio, do Manaém. E ele continua fazendo isso através de nós. E ele faz isso apesar de nós. Para que no final das contas, o nome dele seja glorificado. Você pense assim, como é que eu, uma pessoa tão despreparada como eu preguei, eu só falei, e a pessoa chorou, se arrependeu, creu em Jesus Cristo. Deus faz isso para nos humilhar e para que ele seja glorificado. Devemos clamar ao Senhor, irmãos,
para que Ele nos levante, enquanto igreja dele, aqui em Cáris, lá onde eu sou membro, na Pituba, em todos os lugares, para que Deus nos levante, Deus desperte pessoas como Barnabés no nosso meio. Todos nós precisamos de Barnabés, pessoas que, apesar de não terem todas as qualificações que gostariam de ter, se colocam à disposição para servir, para ser bênção, fazer pontes. Foi Barnabé que fez essa ponte. Foi Barnabé que trouxe Saulo, que estava lá distante. Ele trouxe, ó, venha cá para Antioquia, vamos estar juntos, vamos pregar a palavra, vamos ensinar esses irmãos. E Deus fez a sua obra e o nome dele foi glorificado. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez. Amado Senhor, graças te damos pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua obra maravilhosa na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nós não somos alheios ao que acabamos de meditar. Nós participamos dessa missão. Nós fomos alvos dessa missão. E hoje, Senhor, nós devemos, enquanto convertidos ao Senhor, nos colocar à disposição para te servir, para que nós possamos proclamar essa mensagem. Agradecemos porque o Senhor levantou os primeiros irmãos que chegaram aqui, os irmãos que iniciaram esse trabalho de forma informal, em sua simplicidade, com o desejo do seu nome ser proclamado, com o desejo do teu nome ser glorificado, Senhor. Te agradecemos por eles, ó Pai. Te agradecemos pela primeira geração dessa igreja, da igreja Cáris, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um deles. Agradecemos por aqueles que já partiram, Senhor, e que hoje estão contigo e que fizeram parte dessa história. Lembramos, ó Pai, com carinho do seu cuidado, da sua graça, da tua bondade, porque mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações e às dificuldades que essa igreja passa, porque o teu povo tem passado por lutas em todo o mundo, mesmo assim, o Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor tem conduzido, o Senhor tem dirigido essa igreja. E por isso glorificamos ao Senhor pela vida do pastor Diógenes, pela vida dos pastores que lideraram essa igreja antes dele, e pelos trabalhos que essa igreja tem desenvolvido, não só aqui em Salvador, não só aqui nesse bairro de Brotas, mas em outras localidades do nosso estado e até mesmo do nosso país. Que essa igreja cresça, não só em quantidade, mas também em profundidade bíblica, que ela possa fazer muito mais. Que enquanto, ó Deus, estivermos aqui, antes do Senhor voltar, essa igreja permaneça fiel por mais 17, por mais 17, por mais 17, e por quantos anos o Senhor demorar de chegar. Cuida de nós, cuida desta comunidade, em nome de Jesus. Amém.